Nós sabemos que a água é essencial para a vida, né? O nosso corpo tem uma porcentagem grande de água. Marcelo, qual a importância, né? Qual a funcionalidade da água para o nosso corpo, para o nosso organismo e para a vida humana como um todo, né? Maravilha, Silmar. Então, assim, a água, ela é extremamente importante, né? Na verdade, se a gente colocar em tópicos de importância para a sobrevivência humana, primeiro é o ar, segundo, muita gente acha que é o alimento, mas não, é a água. Sem nos alimentarmos, nós ficamos até 28 dias. Agora, sem água, em 3 dias, devido à desidratação, o corpo entra em falência, nós morremos. Para você ver como é importante a quantidade, a qualidade de água para nós. Para você ter uma ideia, um adulto hoje, a composição corpórea chega a 60 até 70% do nosso peso corporal é água. Tanto isso é verdade que os nossos principais órgãos, que seriam o cérebro, coração, pulmão, fígado, mais que 50% da composição desses órgãos é constituído por água. Só desse fato, dessa informação, a gente já consegue imaginar o seguinte: se o meu cérebro tem 75% de água, de toda a massa encefálica, se eu tiver uma deficiência da hidratação, com certeza eu vou ter algum problema. Por exemplo, taxas de esquecimento, poder de concentração reduzida. Se a gente falar em doenças aí mais atuais e mais abrangentes, vamos falar em Parkinson, Alzheimer, né? E a desidratação dessa massa, ela pode ser um contribuinte aí para esse tipo de problema de saúde. No coração é a mesma coisa, o coração 75% também é constituído por água. Então esses problemas coronários, entupimento de artérias, de veias, enfim, também é tudo devido a uma concentração baixa de água, que é a matéria-prima primordial para a sobrevivência. E tem uma estatística, até foi falado ou até afirmada por uma médica do Fleury, que dentro do nosso peso total de 70%, se nós perdermos 10%, nós já temos aí um problema seríssimo com saúde, podendo desenvolver vários tipos de doença. E se isso chegar a 20%, eu posso chegar à morte, só com a falta de água no meu organismo, para você ver como ela é importante, né? E quais são a principal função então da água no nosso corpo? Excretar resíduos. Então nosso corpo constantemente ele faz a nutrição, e quem leva essa nutrição para a célula? O veículo principal é a água. E a célula, dentro do seu metabolismo, produz resíduos que precisam ser excretados, eliminados do organismo. E quem faz esse carregamento também para fora do corpo, do organismo, é a água. Tanto ele leva e hidrata, quanto ele limpa o nosso corpo. Então esse é o veículo principal. Fora isso, ele leva oxigênio, leva a glicose para dentro das células, né? E isso tudo para quê? Para que nós tenhamos energia, né? Faz a regulação de temperatura, ou seja, praticamente 90% de toda a funcionalidade para eu sobreviver, eu dependo de água. Só que tem um problema importantíssimo aí, principalmente para nós, né? Os brasileiros, que nós não temos uma consciência de consumo de água. Eu fiz uma pesquisa, lógico, uma enquete particular, perguntando para algumas pessoas o quanto ela consome de água. E as respostas, independente da idade, se um jovem, um adulto ou um de uma terceira idade, sempre foi de 3 copos, 4 copos. Isso é muito insuficiente. Por dia? Por dia. É extremamente insuficiente. Se o meu organismo é 70% de água, eu preciso de mais água. Existe uma estatística do mínimo de consumo diário para um adulto, que seria em torno de 30 ml por quilo. Por exemplo, se eu peso 100 quilos, eu preciso inevitavelmente tomar 3 litros de água por dia, mínimo, para poder suprir essa minha necessidade. Agora, você acha que com 2, 3, 4 copos possa fazer algum efeito? Agora, a pessoa pode trocar a água, seja por suco, ou refrigerante, ou por cerveja, ou não? Tem que ser água mesmo? Tem que ser água. Ela pode consumir outros líquidos, como sucos, chás, enfim, até da própria alimentação, que existe água, mas a água pura, só ela é fundamental ao consumo. Porque a água não tem digestão, então você tomando a água, ele já vai direto para fazer sua função.
Quando você toma em forma de um suco, ele vai ter que fazer a divisão, a separação, a filtragem. Então isso já até força o seu organismo a trabalhar mais. E a água, por isso que a água pura para consumo é fundamental diariamente. Quem consegue tomar essa quantidade de água exata por dia, com certeza ela tem mais saúde, sobrevive mais. Entendi. A água, ela tem diferentes tipos devido à sua composição, o seu pH, que poucas pessoas sabem o que é isso, nós vamos falar sobre isso. Só que o que tem disponível hoje para nós no mercado são 3 tipos de água. Ou diretamente da torneira. Acredito que a conscientização sobre qualidade de água hoje está maior. É verdade. Então pouca gente toma direto da torneira, devido à sujidade, do cloro, enfim. Então nos resta outras 2 formas de água que nós consumimos. Filtrada, hoje que a maioria, 90% da população possui um filtro na sua residência, ou a água mineral que era comprada, né? ou por galão, ou por litros, enfim. Esses são os 2 tipos mais usuais que a população consome. Mas aí vem a pergunta, será que a água que eu estou consumindo é a correta? Se existem vários tipos de água, será que é a correta? Dizem que a mais correta, que hoje, antigamente nem tanto, mas que as pessoas vão no mercado e compram água mineral, as famosas água mineral, aquele galão 5 litros, 3 litros, 4 litros, outro até de 10 litros, e aqueles pequenos de 1,5 litro, de 1 litro, consumo 15 ml, enfim. Exatamente, é verdade. Então, na verdade, assim, por lei, essas águas têm que estar purificadas, né? Então não existe um risco. O risco maior do consumo de água engarrafada, mineral, ou seja, por galão, por garrafa, é o transporte. Vamos supor, existe uma água famosa chamada na fonte de Ibirá, em Rio Preto, porque ela tem um pH alcalino, é uma água boa. Só que quando ela vem de Rio Preto, 500 km de São Paulo, como que é trazida essa água de Rio Preto para São Paulo? Né? Qual que é o transporte? Caminhão. E geralmente esse caminhão é aberto. Agora imagina ele pegando a incidência de sol, agora não na água, mas no plástico. Porque o plástico, quando ele é aquecido, ele libera uma toxina chamada xenoestrógeno. É uma toxicidade vinda do petróleo. Se você tem uma água boa, você incidiu o calor no plástico, o plástico liberou essa toxicidade e você contaminou a água, né? Então esse é o grande risco de águas minerais, porque a fonte é boa, mas onde ela é armazenada, de que forma ela é transportada, isso pode acarretar vários problemas para a nossa saúde. Como diz um médico famoso, o Dr. Léo Ribeiro, que o xenoestrógeno é como se fosse um hormônio feminino, só que de forma sintética, que ele bate no nosso organismo e não sai. Então vamos supor, um homem que consome muita água mineral com esse xenoestrógeno, ele pode ficar meio afeminado. Olha que coisa. Nossa. Pode contribuir para isso também. E agravar um problema nas mulheres para obesidade, descontrole hormonal. Isso é terrível para a saúde, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Agora, mais importante do que a qualidade dessas águas ou de onde é armazenada são as características que essa água possui. Para uma água perfeita, né? Houve vários estudos que uma água perfeita que tenha um cunho terapêutico, ela precisa ter 5 características. Primeiro, pureza. Então, uma água filtrada e uma água mineral, ela teria essa característica, seria pura. Uma segunda importante que a maioria conhece é a condutibilidade. O que seria a condutibilidade? É a quantidade de minerais, o balanço de minerais que contém essa água, por isso uma água mineral, que ela faz a parte de condução elétrica no nosso corpo. Por exemplo, se eu penso, eu preciso levantar o braço, eu levanto. Então isso é uma condução elétrica, que o meu cérebro dá o comando para que eu levante esse braço. E o que faz essa condução é exatamente os minerais. Então uma água boa tem que ter pelo menos pureza e a condutibilidade. Isso todo mundo sabe. Agora, as outras 3, Silmar, que a maioria da população não conhece, seria o nível de pH. Poucas pessoas que eu converso sabem até o que significa pH, a estruturação molecular dessa água e o ORP. Já ouviu falar? Não. É diferente. Em outros países mais desenvolvidos, isso é normal. Um cliente consumidor, ele vai buscar esses dados. Mas no Brasil, mal e mal a gente vê o que é pH. Então, para ficar bem claro, esses 3 pontos a gente vai comentar
Vamos comentar ponto a ponto para poder entender com mais clareza, ok? Então, pH, o que significa pH? Potencial hidrogeniônico, ou seja, é o balanço de quantificação de hidrogênio dentro de líquidos, então não é somente água, seriam líquidos de hidrogênios positivos e negativos. No seu balanço, ele determina qual pH que seria esse líquido. E como eu vejo isso? Existe uma escala, né, um gráfico, que ele vai de 0 até 14. Esse seria a pontuação de pH. O 7, que é o centro, é considerado neutro. Então ele não é ácido e não é alcalino. Tudo que é abaixo de 7, ele é ácido. E tudo que é acima de 7 é considerado alcalino. Então todo ser vivo depende de um pH. Por exemplo, o peixe no aquário. Dependendo de onde vem esse peixe, se é do mar ou de água doce, ele precisa de um pH correto para ele sobreviver. Concordo com você, Marcelo, sobre isso. Maravilha. E o nosso corpo, nós seres humanos, também dependemos desse pH para uma boa sobrevivência, para manutenção da saúde. Para você ter uma ideia, o nosso sangue, que seria a nossa referência, o pH gira em torno de 7,35 a 7,45. E o nosso organismo é extremamente inteligente. Nós temos lá um vigia chamado sistema tampão, que ele fica de olho nesse pH 24 horas, não deixa oscilar nem para cima nem para baixo, porque se oscilar é doença, se oscilar demais para acidez é morte. Então existe esse vigia. Nosso corpo é extremamente inteligente. Só que para fazer esse controle, ele depende de um outro tipo de pH que compõe o nosso corpo como um todo. Porque o sistema tampão é o seguinte, ele cuida do pH sanguíneo. Quando ele tende a baixar, ele busca reservas alcalinas do nosso corpo e joga para o sangue para se manter em equilíbrio constante. Só que imagina isso, se ele vai roubando e você não repõe esse estoque alcalino, uma hora vai faltar. E é nessa falta que são acometidas as doenças. Um exemplo de doença degenerativa. Quando esse sistema tampão, para manter o sangue em equilíbrio, trabalha constantemente, ele vai buscar uma reserva, um exemplo, magnésio. Magnésio é alcalino. E o que compõe o magnésio? A nossa cartilagem praticamente é magnésio. Pura, a nossa articulação. Se o meu organismo usa dessa articulação para o sistema tampão do sangue, e eu não reponho esse mineral, uma hora ele vai faltar. E na falta, artrite. Não é interessante? O organismo ele tende a fazer esses ajustes, só que a consequência disso pode levar a uma doença degenerativa. A estrutura óssea não é cálcio? Cálcio é alcalino. Se ele pega essas reservas constantemente e joga para o sangue para fazer o sistema tampão, uma hora falta osteoporose, osteopenia. Olha como é interessante. E também busca da musculatura, por isso dá processos inflamatórios, tremendos. Justamente seria o que? O organismo na tentativa de manter esse pH do sangue sempre estável. Só que com isso vai degenerando outras partes do nosso organismo. Isso a médio e longo prazo. Então nós precisamos muito cuidar desse pH na composição como um todo. Isso é muito importante. E o que causa então, como o nosso organismo como um todo, a baixa desse pH? Esse pH ser mais ácido. É a vida moderna, estilo de vida moderna. Por exemplo, bebidas ácidas, o estresse emocional. Muita gente fala, a parte psicológica não atinge, influencia e muito. Você pode estar redondinho, seu corpo bem equilibrado. Um pico de estresse, você estragou tudo. Não tem dúvida. Né? Então é importante manter o equilíbrio emocional. E tudo isso leva a problemas de acidificação. O que acontece então quando o meu corpo está se acidificando? Não o meu sangue, porque o sangue tem lá o vigia dele, mas o meu corpo como um todo. Danos cardiovasculares, obesidade, diabetes, pedra nos rins, problemas hormonais, envelhecimento precoce, osteoporose e assim por diante. Tudo isso percebeu que é uma degeneração do organismo? Sim. Na tentativa de manter sempre em equilíbrio no pH sanguíneo. Então isso é importantíssimo nós entendermos esse sistema justamente para poder fazer a prevenção disso. Porque hoje, em países desenvolvidos, é muito melhor você prevenir do que remediar. Sim. Você cuidar do que é ruim sai caro e é trabalhoso. Se você prevenir é muito melhor. Okay? Prevenção, né? Ainda prevenção, é remédio. Prevenção é tudo. E
E esse tema de ácido alcalino é tão antigo e nós não conhecemos. Que em 1931 existe um doutor alemão, Dr. Otto, que ele ganhou um prêmio Nobel porque ele comprovou que o câncer não se desenvolve em ambiente alcalino. Só o fato de você mudar esse pH, onde aquela célula cancerígena está presente, você mudando esse ambiente para alcalino, ele não tem o poder de proliferação. Então, quer dizer, se a pessoa está falando que o câncer ele não sobrevive a um ambiente alcalino, né? E o que isso tem a ver com a água? Nós vamos chegar lá. Depois de eu explanar sobre essas propriedades, nós vamos entender isso, ok? Então, o pH, para nosso consumo, tanto alimentação quanto em questão água, sim, é importantíssimo. Só que a gente também tem um ponto que eu queria ressaltar, Silmar, é o seguinte, quando a gente fala em água alcalina, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não é só porque é alcalino, é bom para o meu corpo. Eu tenho que ver de que forma essa alcalinidade foi feita. Por exemplo, a soda cáustica é extremamente alcalina, mas nem por isso a gente vai consumir isso. Então, a alcalinidade a gente precisa tomar muito cuidado. Um outro exemplo assim, que é muito comentado, se você começa a adicionar, que hoje existem algumas práticas que a gente vê na internet, para você mudar o pH dessa água, inclui bicarbonato de sódio, dolomita, vários outros substâncias químicas para elevar o pH. Só que você está mudando a fórmula química da água. Depois disso tudo, só para você ter um pH alcalino, o seu organismo vai ter que trabalhar muito para assimilar tudo isso. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, essa questão de pH é muito importante, porém, temos que tomar cuidado. Ok? Mas, o importante de tudo é que se uma água com esse pH alcalino de forma correta, é extremamente interessante para o nosso organismo. Para o nosso organismo. Evita doença. Exato, como foi falado, né? Agora, a terceira questão, Silmar, é chamada de tensão superficial, ou seja, uma estruturação de molécula de água menor. A maioria, não vou falar, vou ser ousado, todas as águas de consumo que nós temos, todas, a estrutura molecular dessas águas são grandes. Por quê? Porque elas estão paradinhas. Se for uma água da torneira filtrada, ela vem retilínea, existe uma pressão, e com essa pressão e ela estando parada, a tendência do H2O é formar grupos de moléculas de água gigantes, não são grandes, são gigantes, chamadas de macromoléculas de água. Agora imagine você consumindo uma água com macromolécula, como que ela vai se comportar dentro do seu organismo? Nós temos vasos extremamente estreitos, capilares mais finos que um fio de cabelo. Uma macromolécula de água, como que ela vai se comportar na circulação dentro desse capilar? Nós temos a circulação inversa, que é de baixo para cima. Como que uma água grande, uma estruturação grande consegue subir? Não consegue. Se ela não consegue subir, ela cria o efeito osmose, que ela puxa o que está lá dentro. Então pode ter água que desidrata, você acredita? Nossa! Águas que hidratam e águas que desidratam justamente por essa estruturação molecular gigante que ela contém. Que isso, na verdade, infelizmente está presente. A população nem sonha que isso possa acontecer. Exato. Não, mas uma outra função disso seria hidratar a célula. A célula ela é pequena. A membrana tem várias aberturas, mas menores, pequenas. É como você pegasse um cacho de uva grande e tentasse colocar ela inteira na sua boca. Você consegue? Não dá. Não consegue. Por quê? A estruturação está grande. Então eu não consigo hidratar, por isso desidrata. Agora, se essa água tivesse uma estruturação menor, entre 5, no máximo 8 moléculas de água, isso muda de figura. É a mesma coisa que você pegasse o mesmo cacho de uva e colocasse um a um na sua boca. Você conseguiria então consumir essa uva. Se ela estiver menor, a introdução dessa água dentro da célula para hidratação é mais fácil, facilita. E da mesma forma, a saída da célula para a excreção das toxinas também é melhor. Então você hidrata e desintoxica com mais facilidade. Imagine então a mobilidade que essa água, a fluidez que essa água tem no seu corpo. Então o ideal é uma tensão de água menor para facilitar em quê? Numa melhor circulação sanguínea ou hídrica,
melhorar a oxigenação e nutrição celular, promovendo a superidratação e a melhora da desintoxicação. Por isso que é importante que essa água tenha. Então esse seria o quarto ponto. Agora, senhoras, vamos falar então da parte mais importante que uma água considerada medicinal teria que ter. Sim. É a chamada ORP. Já ouviu falar em ORP? Marcelo, eu nunca ouvi falar nessa sigla ORP. Eu imagino que, assim como eu, centenas vamos de colocar milhares de nem pessoas. imagino o que é isso. Exato. Até porque ORP é uma sigla americana que significa potencial de redução da oxidação, que todo líquido tem. É uma medição que é utilizada para a gente identificar Sim. o que é oxidante e o que é antioxidante. Então, para a gente entender melhor, ele parte do zero. Tudo que é positivo, um ORP positivo, ele é oxidante. Como nós estamos falando em água, em líquidos, um exemplo, que tem ORP positivo, que é oxidante, ou seja, não é interessante para a minha saúde. Todos os refrigerantes, todos os isotônicos e muitas águas minerais que nós consumimos têm ORP positivo, ou seja, são oxidantes. E nós precisamos fazer o inverso, antioxidar, né? E tudo que é de zero na escala para negativo, para menos, é antioxidante. Então, quanto maior a negatividade do ORP, mais benéfico para nós é, mais antioxidante. E a gente está falando muito de oxidação e antioxidação. O que seria isso, né? O ponto X seria o radical livre. Então, radical livre. Muita gente ouviu falar, mas não sabe o que significa, né? O que é um radical livre, então? É uma molécula instável. Onde ela está presente? No ar, né? Ou seja, é um oxigênio que na sua última camada falta um elétron. Para ela ganhar estabilidade, ou seja, tem uma molécula instável. Para ela ganhar estabilidade, ela precisa de um elétron. E o que ela faz? Ela rouba de uma célula, né, ou de um outro organismo que tenha esse elétron para ter estabilidade. Só que quando ele faz isso, ele provoca um efeito em cadeia, porque de onde ele roubou vai faltar, e ele vai em busca de um outro, e assim vira um efeito cascata prejudicial, assim, extremamente prejudicial para o nosso corpo. Efeito dominó, né? Efeito dominó. É como se fosse a oxidação, para a gente poder entender melhor. Se você corta uma maçã e deixa ela aberta no ar, ela não fica pretinha? Oxidou. Efeito oxidativo do radical livre. Agora imagine isso dentro de nós. Por isso que falam, um radical livre, ele envelhece. Isso aconteceu com o abacate. Eu deixei rapidamente, ele também ficou preto as bordas, eu não entendia por que isso. Então seria isso que você está falando. Exatamente, é enferrujar. Um ferro, ao tempo ele não enferruja, é a oxidação do ferro. E o radical livre, em excesso, ele provoca exatamente isso dentro do meu corpo. Por isso que envelhece, enferruja, danifica. E dentro da geladeira também tem isso, né? Tem, porque é ar. Só que aí que entra a história do ORP. Se ele é negativo, ele doa esse elétron para esse danoso aí, para esse radical livre instável, para ele criar estabilidade, sem prejudicar as nossas células. Por isso que um líquido que consumimos ou um alimento que consumimos é importante ter um ORP negativo. E se uma água que nós consumimos tiver isso, nossa, nós criamos um bloqueio, um escudo, uma proteção contra o tal danoso radical livre. E isso é tão danoso que assim, a maioria das doenças degenerativas é provocada por ele. Por exemplo, artrite, também, além do roubo do pH que nós conversamos, problema de pH, ele oxida também, faz esse mesmo problema no nosso corpo, que é a artrite, aterosclerose, diabetes, cataratas, esclerose múltipla, inflamações crônicas, disfunção cerebral, cardiopatias e aí... câncer, doença do sistema, e aí vai. Exato, tudo que a gente falar em degeneração, né, seria exatamente isso. Aí nós concluímos então, Silmar, as 5 propriedades que uma água perfeita, uma água com cunho terapêutico teria que ter. Onde encontra isso? Eis a pergunta. Onde encontramos esse bem maior? Esse diferencial de água. Um grupo de cientistas, principalmente cientistas japoneses, fizeram uma busca e encontraram fontes que tinham exatamente essa propriedade. Porque hoje tem caravanas
especializadas, inclusive pelo Brasil mesmo, em alguns lugares, aqui na cidade, na Grande São Paulo e no interior, buscando a água pura, buscando que a água hoje virou saúde, né? Exato. Sempre foi, mas hoje está mais do que nunca. Mais do que nunca. O significado de água é saúde. Sim. Só que quando a gente tem essas propriedades, essa água vira medicinal. Em Lourdes, na França, tem uma fonte que brotou, tem todo um cunho religioso, mas a funcionalidade dessa água é porque ela tem essas 5 propriedades. Então ela faz milagres, né? A população religiosa, ela sente esse milagre, mas é devido, e essas águas são chamadas águas ionizadas. Por quê? Elas são puras, têm a quantidade de minerais corretas, têm o pH alcalino, tem a estruturação menor de molécula de água e tem o ORP negativo. As 5 propriedades nessas águas. E foram encontradas, hoje são 8 no mundo inteiro. As mais conhecidas são no México, na cidade de Tlacote, em Lourdes, na França e na Alemanha. Em Hunza também tem. A população de Hunza vive muito mais devido à água que eles consomem. Ótimo. Feito isso, essa pesquisa e vendo que essas águas eram diferenciadas e curavam, esses cientistas desenvolveram uma tecnologia para que pudesse produzir essa água fielmente e o ser humano ter isso dentro de casa, não dependesse mais dessas fontes espalhadas no mundo. E já existe essa tecnologia. Ela foi desenvolvida no Japão há mais de 30 anos. E como que chama essa tecnologia? Eletrólise computadorizada. É usado placas de eletrodos placas de eletrodos com uma pureza de metais assim extrema de titânio e platina, né? Para se obter isso também existe uma tecnologia e um microprocessador para que dê exatamente uma descarga elétrica precisa na água para que ela pudesse fazer essa separação. Então como que funciona? Primeiro passa por um processo purificador, então ele limpa a água. Sim. Entra-se nessa câmara desses eletrodos, existe essa descarga, né? E depois disso é feito a desassociação das moléculas de água. É quebrado a molécula H2O, identificado o que é H+, vem para um lado e o que OH- vai para o outro. Então ele divide, ele identifica e separa essas águas. E a água que vem para o consumo, que ela separa, que é o OH-, ela vem recheada de minerais alcalinos, pela atração pelo OH-. A estruturação é menor porque uma parte do hidrogênio foi retirada, então a estruturação fica bem menor. E como ele é OH-, ele é um tremendo antioxidante, é o doador de elétron para o radical livre. Quando juntou isso, tivemos a mesma qualidade dessas águas, dessas fontes ditas milagrosas. Uma tecnologia de ponta impecável. Marcelo, qual o benefício que esse tipo de água que você está falando aí, explicando com tantos benefícios, traz ao nosso corpo e à nossa saúde? Maravilha. Essa é uma água ionizada, já com esse pH mais alcalino, com todas as propriedades que foram ditas, quando você passa a consumir esse tipo de água, ele vai atingir assim, N setores do nosso corpo. Um exemplo, no sanguíneo, problemas de pessoas que têm colesterol alto, diabetes, pressão alta, triglicérides, ácido úrico, tudo isso vem a equilibrar, porque a função dessa água é trazer a essência do seu corpo de funcionamento adequado. Por quê? Resumindo então, antes de falar dos benefícios, com essas propriedades, o que ela vai fazer? Ela vai hidratar, desintoxicar, modular o pH do seu corpo. Sim. E também vai proteger. Quando ela faz isso, o seu corpo passa a funcionar de forma adequada, né? E na parte digestiva, que é importante, ele vai melhorar muito em questão de gastrite, refluxo. Hoje nós temos pessoas que consumiram água desse tipo de equipamento que melhoraram de H. pylori, fizeram tratamentos e tratamentos não melhoraram. Com a água, fez a exterminação de uma bactéria difícil de se tratar. E houve casos já que conseguiram 100% de resultado, né? Melhora também no funcionamento intestinal, na formação, na não formação de cálculos renais, desintoxicação do fígado e em vários processos inflamatórios, como ele não deixa com que haja um avanço de artrite, artrose, bursites,
muita redução de câimbras, tratamentos para fibromialgia, ou seja, ele vai cuidar do nosso organismo como um todo. Porque o ideal, o nosso corpo em equilíbrio, ele é livre de doença. Se a água traz esse equilíbrio para o meu corpo, sim, mais do que nunca ele vai estar saudável, livre de doença. Porque se a gente analisar todo e qualquer alimento é muito bom, mas a água é fundamental. Já visto que nós somos 70% de água. Exatamente, como foi comentado desde o início. Exatamente. A água é a essência para uma vida boa, saudável. Isso que é importante. E como essa tecnologia ela já é antiga, vários especialistas de saúde em nível mundial apoiam. Nós temos uma referência que é o Dr. Hiromi Shinya. Ele é um especialista em intestino. Ele prova que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e que todas as doenças que o ser humano tem provém por parte daí, pelo mau funcionamento, pela sujidade, pela qualidade de bactérias, que seria a nossa flora intestinal. E ele mostra várias pessoas, inúmeras, vamos falar em centenas, quase milhares de pessoas, que ele tratou só com a limpeza de intestino. E não é limpar, fazer uma hidrocoloterapia, nada disso. Fazer um tratamento com uma alimentação extremamente balanceada e o consumo constante de água ionizada. Nós temos o antes e o depois, é fantástico o resultado que ele tem em 3 meses de tratamento. E geralmente essas pessoas já são pessoas assim, com câncer, com doenças gravíssimas, que ele conseguiu reverter só cuidando do intestino. É extremamente interessante. O intestino no caso. Né? E esse tipo de equipamento no Japão já é usado até em hospitais. Existem hospitais especializados só com esse tipo de água. O paciente se interna e toda aquela enfermidade que ele tem é tratado com água. Existe uma televisão japonesa que é a NNN, é uma TV investigativa. Então ela pega um caso do início ao fim e fizeram várias matérias desses trabalhos com esse tipo de água. Então tem crianças aí com extrema, lá se chama atopia, que é uma alergia severa, que é desenvolvida por alimento, enfim, e conseguiu melhorar isso em 5 meses só com água ionizada. Criança, adulto, e a água ionizada, só para a gente poder fechar, esse equipamento ele vai além das águas das fontes medicinais. Por quê? Porque ele nos permite não só produzir água alcalina, mas também a água com pH mais baixo. Porque a água com pH alto e essas propriedades é para consumo, para eu trabalhar a minha saúde de dentro para fora. E a água com pH mais ácido, ele vai trabalhar o meu externo, a minha pele. Se eu tenho algum tipo de ferimento, essa água ionizada com pH ácido vai melhorar a cicatrização, a hidratação da pele, do meu cabelo. Se eu tiver algum problema de pele, como acne, ferimentos, enfim, esse tipo de água faz um tratamento para melhorar a recuperação disso. Bom, vocês viram que a aula do Marcelo foi essencial sobre água, sobre o benefício, que a água traz para o corpo humano, para a saúde, enfim, a água é tudo. Marcelo, resumindo a sua explicação aí, que você explicou perfeitamente, a água para a saúde humana, ela é então essencial, ela é vida, porém tem que ter uma água de qualidade, uma água ionizada, um alcalino. Eu acho que isso é importante, né, Marcelo? Exatamente, Silmar, para fechar isso. Então hoje nós temos acesso ao equipamento que produz todas essas propriedades que uma água precisa ter. A água que nós temos acesso normal é fundamental, mas para ser primordial para a nossa saúde, manutenção e prevenção, sendo ionizada, é tudo de bom. Então, água ionizada é vida, fica aí a dica.